Ok, olá, muito boa tarde a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós que nos acompanham aqui a partir das redes sociais, onde nós estaremos dando continuidade da nossa série Os Outros Remédios Naturais. E hoje estaremos falando sobre um item muito importante que é a alimentação. Nessa série nós estamos a procurar entender melhor quais são os métodos de cura que o Senhor nos deu para que possamos empregar no tratamento de muitas enfermidades. E nós já falamos sobre a água como meio terapêutico para a cura de muitas enfermidades. Falamos também sobre a luz solar e o ar puro. E hoje nós vamos falar sobre a alimentação. Aí nessas 3 palestras que nós já tivemos, para quem perdeu pode entrar no canal e ver as palestras anteriores. Nós conseguimos ver que os meios naturais eles não somente previnem doenças, conforme fomos ensinados e aprendemos ao longo de muito tempo. Nós podemos perceber de que esses métodos também eles curam, não somente previnem, mas também são para curar enfermidades. E nós temos visto isso como um exemplo na prática médica que temos realizado. Então, sem mais delongas, nós vamos orar para pedir auxílio do Espírito Santo para que possamos falar segundo a vontade do Mestre. Oremos. Nosso bom Pai, querido Jesus, estamos aqui nesta tarde para cumprir com aquilo que é o nosso compromisso. Queremos falar a respeito de alimentação. Deus Todo-Poderoso, queremos pedir, em nome e por amor de Teu Filho Cristo Jesus, que o Espírito Santo use-me para falar, Pai amado, como um instrumento, de modo que eu possa passar somente aquilo que o Céu me poder revelar. Por favor, Senhor, aposse-se de mim, rebaixa-me, humilha-me, mas que Jesus cresça e se eleve, Pai amado, diante da minha pessoa. Sê com todos que estão nos acompanhando. Dá-me espírito instrutivo, Pai amado, para instruir a todos quantos, Pai amado, estão aqui ligados e conectados neste exato momento, e a todos, Pai amado, que chegarão a ver estes vídeos, que todos possam ser instruídos, Pai amado, por Ti, mediante a minha pessoa, na questão do regime alimentar, Senhor. Rogamos-Te que se faça a Tua vontade, perdoe o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus seja louvado. Então, nós vamos dar início àquilo que é o nosso tema. A gente vai falar de alimentação, mas antes nós vamos ler a nossa nota tônica que nós temos lido sempre antes de começar uma sessão. Então, esta nota ela encontra-se no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, também está nos manuscritos 86 de 1897. No regime alimentar nós vamos encontrar na página 258, no capítulo 17, a dieta como remédio racional. Lá diz assim: é importante familiarizar-nos com o benefício do regime em caso de doença. Então, essa nota ela vem nos dizer que é muito importante familiarizar-nos com os benefícios que nós podemos obter de um regime adequado, principalmente em casos de doenças. E ela continua dizendo que todos devem compreender o que fazer por si mesmo. Quando estivermos doentes, todos nós devemos aprender o que fazer por nós mesmos para que possamos dar uma solução às nossas enfermidades. E ela continua dizendo: há muitos modos de praticar a arte de curar, mas um só existe aprovado pelo céu. Então, irmãos, nós vemos aqui a inspiração divina a nos dar ou a nos dizer de que há muitos métodos de praticar a arte de curar. Hoje há muito tipo de cura. As igrejas curam, nos hospitais também há cura, nos quimbandeiros há cura. Hoje as pessoas estão a procurar
qualquer coisa para aliviar o seu sofrimento. E diz a serva do Senhor que o mundo hoje é como um hospital e que todo aquele que se identificar como médico terá uma plateia, terá discípulos para lhe seguir. Mas nós, como cristãos, vamos seguir a todo lugar onde encontramos cura, ou tem um Deus que nos cura. Porque aqui diz que há muitos meios de praticar a arte de curar, mas um só existe aprovado pelo céu. Quer dizer que o nosso Deus tem um método de curar incomum do método do mundo, diferente de todos os outros métodos. E qual é este método? A serva do Senhor continua dizendo: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e a confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. E aqui a serva do Senhor cita 8, mas tem citações que nós vamos encontrar também que a higiene também faz parte de um dos remédios naturais de Deus. Uma casa limpa, aprazível, também faz parte dos métodos naturais de Deus. Estamos a falar também de fitoterapia, cura por intermédio das plantas, também faz parte dos remédios naturais de Deus. Estamos a falar também de geoterapia, massoterapia. Todos esses fazem parte dos métodos naturais de Deus para a cura de doenças. Então, tudo que não passa por esses métodos, nós devemos questionar, porque este é o método de Deus, é o único que Deus, como nosso Pai, aprova. E nós, como filhos, se somos obedientes, vamos fazer unicamente aquilo que nosso Pai aprova. Então, já indo naquilo que é o nosso tema, né? Nós vamos falar de alimentação e nós vamos definir a alimentação. O que é alimentação? Bom, a alimentação é a fonte de nutrientes que servem para a síntese de matéria viva e obtenção de energia para as funções vitais. Então, a alimentação vai ser a fonte de nutrientes que servem para sintetizar ou produção ou realização de matéria viva e obtenção de energia. Dos alimentos nós recebemos energias para as funções vitais do corpo. Quais são as funções vitais do nosso corpo? Para nós andar, temos que ter energia. Para nós pensar, temos que ter energia. Para nós falar, temos que ter energia. Para os órgãos do corpo funcionarem, precisam de energia. Então, para essas funções vitais, para serem realizadas, é necessário que haja alimentação. E esta mesma alimentação, ela é classificada segundo a sua origem. Segundo a sua origem, a alimentação é classificada em 2 grandes grupos. Temos alimentos orgânicos e os alimentos inorgânicos. E nós vamos encontrar que os alimentos inorgânicos são aqueles presentes na natureza. Os alimentos inorgânicos são aqueles presentes na natureza e que não são sintetizados por organismos vivos. Ou melhor, quando estamos a falar de alimentos inorgânicos, estamos a falar daqueles que existem na natureza, mas não precisam de ser formados por um organismo vivo. Em geral, eles não têm também necessidade de passar por transformação ao longo do tubo digestivo. Não acontece digestão dos mesmos. Esses são os alimentos inorgânicos. E nós podemos ter como exemplo a água. A água é um alimento inorgânico. Ela não é produzida por um organismo vivo e não precisa de digestão ao longo do tubo digestivo. Ela passa, não precisa de ser transformada. Entra água, sai água, não precisa de ser transformado. Então, esses são os alimentos inorgânicos, que também o nosso corpo necessita para realizar as funções vitais do mesmo. E depois temos aí aqueles que são os alimentos orgânicos. Os alimentos orgânicos já vão ser aqueles que são sintetizados por organismos vivos. É só o contrário, se os inorgânicos não são sintetizados por organismos vivos e não precisam de transformação, os orgânicos
vão ser sintetizados por organismos vivos e vão precisar de transformação. Nós temos exemplos como plantas e animais. São sintetizados por organismos vivos e ao longo do tubo digestivo eles sofrem transformação. Entram e começam a ser transformados mediante o processo de digestão. Esses são os alimentos orgânicos. E depois temos a própria digestão, que também faz parte, que vai ser a transformação de nutrientes em substâncias menos complexas e absorvíveis pelo organismo e assimiláveis pelas células. Ou melhor, quando você come o alimento, são os alimentos orgânicos, eles passam num processo de digestão. O que acontece nesse processo de digestão? Acontece uma transformação dos nutrientes complexos ou grandes, maiores, de tamanho grande. Eles são transformados em nutrientes pequenos, em partículas mais pequenas ou menores, que podem ser absorvidas pelo organismo e assimiladas pelas células. Os nutrientes maiores, eles não podem ser absorvidos pelo organismo para entrar na corrente sanguínea. E se não entram na corrente sanguínea, infelizmente as células não os assimilam. Então tem que passar num processo de digestão. Nós podemos definir digestão como processo de desfazer os alimentos de substâncias complexas para substâncias menos complexas que vão ser capazes de ser absorvidas pelo organismo e depois para serem assimiladas ou usadas pelas células. Isso é digestão. Mas a finalidade da digestão é nutrir o organismo. O que é então nutrição? A nutrição já vai ser a incorporação de novas matérias estruturais e energéticas ao patrimônio celular orgânico do indivíduo. Vimos que a digestão, o objetivo é transformar os nutrientes para serem absorvidos pelo organismo e assimilados pelas células. Então, na nutrição, vai acontecer a incorporação desses nutrientes no patrimônio celular. Aqueles nutrientes que foram desfeitos ou reduzidos de partículas complexas para menos complexas, elas agora vão fazer parte vão ser agregadas ao patrimônio ao patrimônio celular. Isso é nutrição. Nós comemos para termos uma boa nutrição, para que haja uma incorporação ao patrimônio celular e orgânico do indivíduo. Então, nós vimos aqui definição de alimentação, vimos a classificação dos alimentos quanto à sua origem, vimos que são orgânicos e inorgânicos, definimos cada um deles, vimos a definição de digestão, nós vamos falar mais de digestão um pouquinho à frente, e vimos também a definição de nutrição. E qual é a finalidade, então, da alimentação? A finalidade da alimentação é satisfazer as necessidades do corpo. Primeiro, você come para satisfazer as necessidades do corpo. O corpo precisa de nutrientes. E para satisfazer as necessidades nutricionais do corpo, você precisa de ingerir alimentos que dentro deles contenham os nutrientes que vão suprir as necessidades nutricionais do próprio corpo. E fazendo o que também? Evitando que haja carência de nutrientes. Vai evitar que haja carência de nutrientes para que não se gere um desequilíbrio no organismo e esse desequilíbrio possa ocasionar sintomas ou doenças. Quando há carência de nutrientes num organismo, causa um desequilíbrio. E esse desequilíbrio no organismo gera sintomas e doenças. Então, aqui nós estamos a conseguir ver e identificar estamos aqui conseguindo
identificar a frase de Hipócrates, que diz que somos aquilo que comemos. Veja, a finalidade da alimentação é satisfazer as necessidades nutricionais do corpo. Se você comer alimentos que não nutrem o nosso corpo, não haverá satisfação das necessidades nutricionais do quê? Do corpo. E não se vai evitar a carência de nutrientes, não se vai evitar o desequilíbrio e como resultado vai se gerar o quê? Vai se gerar as doenças. Vai se gerar as doenças. Vai se gerar as doenças. Então, essa é a finalidade da alimentação. Bom, nós comemos para agregar novas estruturas e matérias ao patrimônio celular. Mas como é que a célula recebe essas novas matérias estruturais do mesmo? Se nós vemos em Levíticos, o capítulo 17, Levíticos 17, versículo 11, lá diz: porque a vida da carne está no sangue. Nós somos carne. E a vida da carne encontra-se aonde? No sangue. E a irmã White, ela concorda com esse pensamento. Ela diz, no Ciência do Bom Viver, a página 271, ela diz: para termos boa saúde, é necessário que tenhamos bom sangue. Veja, a vida da carne está onde? No sangue. E para ter boa saúde ou para ter vida, é necessário que tenhamos bom sangue. Por quê? Vai continuar dizendo a serva do Senhor. Pois este é a corrente da vida. É como se fosse que o Levíticos 17, versículo 11, está no espírito de profecia. Se a vida de toda a carne está no seu sangue, e a irmã vem nos dizer que este é a corrente da vida, quer dizer que o que sustenta a vida de um ser humano é o quê? É o sangue. Então é como se fosse o mesmo texto, só com palavras diferentes. O mesmo pensamento, só expressado de forma diferente. Pois este é a corrente da vida. E veja como é que o sangue é a corrente da vida. Ele repara os desgastes, nutre o corpo. O sangue, que é a corrente da vida, repara os desgastes e nutre o corpo. Quais são os desgastes? Quando você faz uma caminhada, você começa a suar, você fica cansado, estás a gastar o quê? O corpo. Ele precisa de reparo. Quando você se esforça muito numa atividade física, você se sente cansado, o corpo vai precisar de reparo, de restauro. E o que é que faz isso? É o sangue. Na restauração dos desgastes, ele também nutre o próprio corpo. Mas quando é que isso acontece? Será que sempre que eu como há nutrição, há reparo? Veja, a serva do Senhor continua dizendo: quando provido dos devidos elementos, o sangue só vai reparar os desgastes e nutrir o corpo quando provido dos devidos elementos. Quais são esses? De alimentação. Então, nós vemos aqui a alimentação. É um dos elementos que ajuda para que o sangue repare os desgastes e nutra o corpo. Temos a alimentação e purificado e vitalizado pelo contato com o ar puro, leva a cada parte do organismo vida e vigor. Quando o sangue é suprido com boa alimentação e boa respiração ou oxigenação, leva para cada parte do organismo vida e vigor. Agora, irmãos, pensam comigo. E quando nós não damos a alimentação adequada e não tem oxigênio suficiente, o que o sangue vai levar em cada parte do organismo? Em vez de vida e vigor, vai levar o quê? Doença
e fraqueza, que vão ocasionar que? Morte. O contrário de suprir o sangue com os elementos necessários, quando você tem essa carência, não tem os elementos necessários, em vez de levar vida e vigor, vai levar fraquezas, doença e, por fim, a própria morte. E diz, a serva do Senhor continua dizendo, quanto mais perfeita a circulação, tanto melhor se realiza esse trabalho. Qual trabalho? O trabalho de levar a cada parte do organismo vida e vigor. Em outra citação, a serva do Senhor diz assim, Conselho sobre o Regime Alimentar, página 103. Vocês são condescendentes com apetite, comem mais do que o vosso organismo pode transformar em bom sangue. Irmãos, sempre que a gente come mais do que aquilo que o organismo pode transformar em bom sangue, saibamos que o resultado será que? Doença. Pois para ter saúde é necessário que haja bom sangue, pois este é a corrente da vida. E Levítico nos disse que a vida de toda a carne encontra-se no seu sangue. Mas quando esse sangue está doente? Não devemos comer mais do que o nosso organismo pode transformar em bom sangue. Ela ainda continua na mesma nota. Tudo que é introduzido no estômago, além daquilo que o organismo pode usar e converter em bom sangue, novamente, tudo que é introduzido no estômago, além daquilo que o organismo pode usar e converter em bom sangue, embaraça a maquinaria, pois não pode ser transformado em carne ou sangue, e a sua presença faz que sobrecarrega o fígado e produz no organismo uma condição mórbida. Vamos analisar essa nota aqui. Tudo que é introduzido no estômago, o que é tudo? Tudo é tudo. Tudo que é nocivo à nossa saúde, quando nós introduzimos no nosso estômago, se não for aquilo que o nosso organismo pode transformar em bom sangue, o que vai fazer? Embaraçar a maquinaria humana. Os irmãos já viram, quando estamos com um rolo de corda que está embaraçado, você não consegue desfazer para conseguir colocar a corda assim, esticando ela, porque está embaraçado. Você não vê onde é que está a ponta que vai desamarrar. Não, aquilo dá um trabalho que não vale a pena. Então, tudo que o organismo não pode converter em bom sangue e usar, dá esse trabalho no estômago. E os nossos órgãos, quando você lhe dá trabalho desnecessariamente, eles gastam, ficam cansados. E a energia que você está desperdiçando, que o organismo irá precisar mais tarde. E quando ele solicitar, você já não terá onde tirar. Não terás onde tirar. Então, pensemos, a irmã te diz assim, como sentinelas cristãs, raciocinai da causa para o efeito. Diante de um prato, raciocine da causa para o efeito. A ingestão deste alimento, o que fará dentro do meu organismo? Devemos começar a pensar assim. Ela diz também no capítulo 5 do Conselho, não permitais que passe sobre os vossos lábios qualquer coisa que se tornará inimigo de vossa saúde e de vossa vida. Ela diz, qualquer coisa que se torna inimigo de nossa saúde e de nossa vida não deve entrar no nosso organismo. Por quê? Vai embaraçar a maquinaria. Não pode ser transformado em carne. Como é que os alimentos são transformados em carne? Para eu ter músculos, para se construir músculos, é necessário ter quê? Boa alimentação. O sangue é resultado da quê? Da alimentação. Então,
Quando eu vou ingerir alguma coisa que não vai ser transformado em carne ou sangue, a presença disso sobrecarrega. Uma pessoa que está sobrecarregada, está com muita tarefa. E normalmente sempre após a tarefa, ele fica completamente cansado e precisa de um repouso. Mas o que é que nós fazemos? Em vez de dar repouso, acrescentamos na carga. Assim como um animal de carga que nunca descansa e cedo ou tarde repousa de uma vez por todas, um dia o corpo também cansa-se. E como o animal vai repousar de uma vez por todas. Então devemos ter sempre isso em mente. Não introduzamos nada no nosso estômago que o nosso corpo não pode usar ou converter em bom sangue. Vai trazer danos. Diz mais a serva do Senhor no Ciência do Bom Viver. Nosso corpo é formado pela comida que ingerimos. Já falamos aqui, somos o que comemos. Mas como é que o corpo é formado pela comida que ingerimos? Vamos falar daqui a nada. Há constante desgaste dos tecidos do corpo. Vimos lá que o sangue repara os desgastes do corpo. Então, há constante desgaste dos tecidos do corpo. Quando a gente fala, quando a gente anda, quando a gente canta, quando a gente trabalha, gastamos do corpo. Todo movimento de qualquer órgão implica um desgaste. O batimento do coração implica um desgaste do corpo, o qual é reparado por meio do alimento. Todos os desgastes do corpo são reparados por meio do alimento. E nos alimentos contém nutrientes. Estes nutrientes vão entrar pela corrente sanguínea, levados até a célula, para agregarem no patrimônio celular, para nutrir a nossa célula. Então, qualquer órgão que trabalhe no corpo implica um desgaste, o qual é reparado por meio do alimento. Cada órgão do corpo requer sua parte de nutrição. Cada órgão do corpo, o cérebro vai precisar sua parte, os rins vão precisar parte deles, o coração vai necessitar também a parte dele. Todos vão precisar de sua parte. O cérebro deve ser abastecido com sua porção. Quando você ingere um alimento, o cérebro deve ser abastecido com sua porção. Os ossos também, os músculos e os nervos também vão requerer a sua parte. Depois ela diz, maravilhoso é o processo que transforma a comida em sangue. É mesmo maravilhoso o processo que transforma a comida em sangue. E quando nós comemos aquilo que não é conveniente, que não é saudável, também teremos um sangue não conveniente e não saudável. Maravilhoso é o processo que transforma a comida em sangue e se serve deste sangue para restaurar as várias partes do organismo. Mas esse processo está prosseguindo continuamente, suprindo a vida e a força a cada nervo, cada músculo e cada tecido. Então nós vimos aqui, o nosso sangue é formado por aquilo que nós comemos. Irmãos, quanto cuidado devemos ter quando estamos sentados a uma mesa. Tudo que nós sabemos que não vai ser transformado em bom sangue, não deveríamos ingerir, não deveríamos colocar no nosso estômago. Vai embaraçar a maquinaria. Então vamos ver outra classificação dos alimentos, ou a distribuição dos alimentos. Os alimentos estão distribuídos em 3 grandes grupos. Os alimentos, esses alimentos que são responsáveis pela formação de bom sangue, estes alimentos que cada órgão do corpo vai requerer a sua parte para ser nutrido, são divididos em 3 grandes grupos. Nós temos primeiro os carboidratos, temos as proteínas e temos as vitaminas e os minerais. Também podem ser citados como energéticos, construtores e reguladores. Os alimentos dividem-se nesses 3 principais grupos. E isso nós devemos conhecer, nós devemos entender, nós devemos compreender para saber como combinar os alimentos. Precisamos conhecer esses 3 grupos alimentares. E eu vou repetir novamente.
energéticos, construtores e reguladores. Então, os energéticos, quais são os alimentos energéticos? Os energéticos é todo aquele alimento que faz parte dos carboidratos e que tem amido. Esses todos são energéticos. E nós encontramos neles os cereais, os tubérculos e todo tipo de adoçante. Fazem parte dos energéticos, porque o açúcar, o mel, eles dão energia no corpo. É glicose, é açúcar. São energéticos. Então, nos energéticos, nós vamos ter cereais, tubérculos e adoçantes. E já nos construtores nós vamos ter alimentos proteicos, como legumes e oleaginosas. Nos legumes nós estamos a falar de feijão, lentilha, ervilha, todos os outros tipos de feijões, quer seja frade, quer seja branco, quer seja preto, todos esses fazem parte das leguminosas. Já nas oleaginosas nós estamos a falar das amêndoas, das gingubas, das sementes, que são os gergelim, os girassóis, as sementes de abóbora, as sementes de linhaça. Todos esses fazem parte dos construtores, que são alimentos ricos em proteínas. E temos o terceiro grupo, que nós vamos encontrar os reguladores, que servem, os reguladores eles vão servir para regular as funções do corpo. As proteínas ou os construtores, não falamos aqui, eles servem para construir, por isso é que são chamados de construtores. Eles constroem o corpo, são como se fossem mestres de construção, eles reparam e constroem o corpo. É o trabalho das proteínas. Já os energéticos é conceder energia ao quê? Ao corpo. É a principal função deles, conceder energia ao corpo. Os reguladores, então, eles vão regular as funções do quê? As funções do corpo. Neles nós temos as frutas, as verduras e as hortaliças. Todas essas fazem parte dos reguladores e têm como seu principal nutriente vitaminas. Então, esses alimentos ali, eles são digeridos de forma muito diferente. Os irmãos já ouviram dizer que não se deve comer salada com arroz ou com alguma coisa cozida. E muitos perguntam, por que eu não posso comer salada e arroz assim, ao mesmo tempo? Primeiro tenho que comer a salada, depois tenho que comer o arroz. Então, nós vamos entender isso hoje aqui. Se os irmãos verem, os 3 grupos alimentares que nós falamos, cada um tem o seu local principal de digestão. Então, nós vamos começar pelos carboidratos compostos de amido, que são os cereais e tubérculos e os adoçantes, e que nós também chamamos de energéticos. Então, os energéticos, ou carboidratos, ou amidos, eles são principalmente digeridos na boca. A digestão deles é principalmente na boca. Na boca acontece maior parte de sua digestão. Por quê? Porque a presença de um carboidrato faz com que o corpo produza, a partir das glândulas salivares, venham com a saliva enzimas como a amilase e a ptialina, que são as enzimas responsáveis para a digestão dos carboidratos. Elas vão atuar sobre os carboidratos, quebrando-os. Nós vimos que os nutrientes eles entram de uma forma complexa, mas no processo de digestão são quebrados em partículas cada vez menores. Então, o carboidrato, esse processo começa já na boca. A quebra dos amidos começa já na boca. O objetivo é quebrar o amido até se transformar em glicose para ser absorvido pelo organismo. O organismo precisa do açúcar presente nos carboidratos. E para o organismo conseguir obter o açúcar presente nos carboidratos,
enzimas têm que atuar para quebrar e desfazer o amido até chegar no ponto até chegar no ponto de se transformar em glicose para ser absorvida pelo organismo. Então, onde é que os carboidratos mais devem demorar quando a gente está nos alimentar? Na boca. Porque quanto mais mastigares, mais saliva vai entrar em ação com o alimento e mais enzimas vão atuar sobre esse alimento e quebrando. Vai quebrar o máximo possível para que haja uma boa digestão. Então, na digestão dos carboidratos, se eles não demorarem completamente na boca, nós já temos uma déficit na digestão. No processo de digestão, assim já ocorreu um déficit. Mas o Senhor é tão bom mesmo, que Ele ainda fez com que, depois do alimento, o carboidrato permanecer no estômago, ele vai para o intestino delgado, vai para o intestino delgado. E lá no intestino delgado, o pâncreas vai ser estimulado a produzir também outro tipo de amilase, que já não é salivar, é uma amilase pancreática. Essa amilase pancreática vai ser responsável para terminar aquilo que na boca não foi feito com o carboidrato, para terminar de quebrar. Então, se na boca não houver quebra completa, no duodeno, na primeira parte do intestino delgado, o pâncreas vai liberar também a sua amilase pancreática e vai ajudar a quebrar o que não foi completamente digerido. Então, ele só vai quebrar aquilo que não foi completamente quebrado. Não é que se você não mastiga os alimentos, só engoles, a amilase pancreática consegue quebrar tudo para ter uma boa digestão. Não. Os que só engolem, eles dão muito trabalho no corpo e dificultam o processo de digestão. Se há uma deficiência no processo de digestão, há mau sangue a ser formado no corpo. Porque o sangue é formado pelos nossos alimentos. Se não houver boa digestão, não haverá bom sangue. Então, esses são os carboidratos. O que nós devemos ter em conta nos carboidratos é principal área de digestão aonde? Na boca. Principais enzimas que atuam, a amilase e a ptialina. Isso deve estar completamente claro. Devemos sempre nos lembrar disso aqui. Enzimas que atuam, a amilase e a ptialina. E lugar onde mais deve demorar os carboidratos é aonde? É na boca. Esses são os carboidratos. Temos também, que nós já vimos, são cereais e tubérculos. Cereais, estamos a falar de todo tipo de grãos, milho, arroz, cevada, centeio, trigo, todos esses são cereais. Tubérculos, estamos a falar todas aquelas raízes, batata doce, batata rena, que nós conhecemos. Adoçantes, estamos a falar dos meus, o açúcar e mascavos, esses todos aí são os adoçantes. Então, o processo deles de digestão é esse aqui. Depois vem os construtores. Como é que acontece a digestão dos construtores? Os construtores, eles começam, a sua digestão principal acontece no estômago, com a presença do ácido clorídrico e a pepsina. No estômago, quando você ingere uma comida que contém uma proteína, o ácido clorídrico que é formado é mais forte do que se você comer simplesmente um cereal só. Se você, por exemplo, só comes um arroz, comes uma salada, depois come um arroz com uma couves frita. Não fritar com óleo, né? Com uma couves. E vai se precisar de ácido clorídrico, mas não será tão forte como se você comer, por exemplo, um arroz com feijão. A presença do feijão vai fazer com que haja um ácido clorídrico muito forte, porque é proteína, tem que ser queimada. E para queimar proteína precisa-se de ácido clorídrico forte. Então, a principal área de digestão das proteínas é no estômago, com a ação do ácido clorídrico e uma enzima chamada pepsina, que vão atuar para quebrar a proteína.
para posteriormente ser transformada em aminoácido. O corpo não consegue absorver proteína. A proteína tem que ser quebrada de proteína para peptídeo, de peptídeo para aminoácido. O corpo absorve o aminoácido. Então, como é que acontece? Depois de demorar no estômago, com a ação do ácido clorídrico e a pepsina, esse também vai até ao intestino delgado. No intestino delgado, o pâncreas também vai ser impulsionado a produzir uma outra enzima para ajudar a quebrar aquilo que não se conseguiu completamente no estômago. Essa já vai ser a tripsina. A tripsina é uma enzima pancreática que ajuda a terminar o processo de digestão das proteínas para serem transformados em aminoácidos, para serem absorvidos pelo organismo. Então, e depois também temos os lipídios, que são gorduras, estão sendo transformados em gorduras. Acontece o mesmo procedimento. Também fazem parte dos construtores, as gorduras fazem parte dos construtores. Elas também acontecem do mesmo procedimento, precisam de um ácido clorídrico muito forte, precisam também do suco biliar, que é produzido no fígado e armazenado na vesícula biliar. Eles também precisam do auxílio do suco biliar na sua digestão. E também o pâncreas ajuda também liberando a lipase pancreática, que também vai terminar o processo de digestão ou de quebrar os lipídios em gorduras para serem absorvidos pelo organismo. E nós lemos uma nota que diz que maravilhoso é o processo que transforma a comida em sangue. Então, o processo de transformar a comida em sangue chama-se que digestão e absorção. Esse processo de digestão, o carboidrato, depois de ser quebrado e ser transformado em glicose, ele entra na corrente sanguínea e assim é levado para o rim, é filtrado. O rim filtra as toxinas que são responsáveis por ele, que são ureia, creatinina e ácido úrico. O fígado também, quando o sangue também chega no fígado, o fígado também tira também os venenos que ele é responsável, como toxinas, radicais livres, tudo isso aqui. O fígado também tem o papel de eliminar. Dali esse sangue é conduzido até o coração. O coração manda esse sangue para o pulmão. O pulmão também faz o seu papel, também tira o veneno que ele é responsável por expelir, que é o dióxido de carbono, e coloca no sangue o quê? Oxigênio. Então, esse sangue oxigenado, que é chamado sangue limpo, sai do pulmão, volta de novo no coração. E o coração bombeia ele para todas as partes do quê? Do corpo. E quando o coração bombeia para todas as partes do corpo, acontece esse processo de cada órgão requerer a sua quê? A sua parte. Todos os órgãos do nosso corpo passam por eles sangue. Então, quando o sangue proveniente do coração, o sangue limpo, passa, ele deixa os nutrientes necessários para que as células assimilam e continuam a fazer o seu quê? O seu trabalho. Elas continuam trabalhando, vão continuar trabalhando, vão continuar trabalhando. Então é isso aqui que acontece. Nessa digestão, os alimentos são quebrados de substâncias complexas para menos complexas, e quando ficam menos complexas, elas entram na corrente sanguínea. É assim que os alimentos se transformam em sangue. Eles entram na corrente sanguínea. E quando chegam no coração, vão para os pulmões, depois de voltarem para o coração, eles são direcionados para todas as partes do corpo. É quando eles fazem, por isso é que a serva do Senhor diz, nosso corpo é formado pela comida que ingerimos. Então, eu comi, por exemplo, comi uma salada, como uma salada, depois vou comer um arroz com feijão. Eu como o arroz com feijão, comi primeiro uma salada, né? Quando eu comer a salada, o meu corpo vai usar as vitaminas e os minerais para fazerem quê? Regular as funções do organismo. Tudo que tiver exagerado vai trazer para quê? O seu normal. Tudo que tiver muito abaixo da norma vai ter a tendência de fazer quê? De elevar para o seu nível normal. Já a proteína
vai ir reparando os desgastes do corpo, vai construindo os tecidos, vai construindo os músculos e tudo mais. É a função dela. E os nossos músculos vão ser formados por causa da proteína que nós comemos. Então é por isso que a serva do Senhor diz que nosso corpo é formado pela comida que fizemos que ingerimos. Porque para construir músculos e tecidos é necessário que haja alimentos construtores para construírem. E já os carboidratos vão dar a energia que o organismo precisa para se manter. Vão dar a energia que o organismo precisa para se manter. Então, segundo a abordagem que nós fizemos, nós vimos que, vamos falar também um pouquinho das vitaminas. As vitaminas ou os reguladores, eles não precisam de um processo de digestão assim como que acontece nos carboidratos e nas proteínas. Por quê? Principalmente quando estamos a falar de coisas cruas. Frutas e verduras cruas, hortaliças cruas, elas têm enzimas próprias. Elas têm enzimas próprias. Não precisam que o corpo produza uma enzima. Elas têm enzimas próprias. E eles não precisam do processo de digestão assim. A principal digestão, ou principal área de digestão dele, onde eles são onde mais demoram, é no intestino delgado. Quando você come uma fruta, ela passa da boca para o estômago, do estômago para o intestino, e ali acontece o processo de digestão e absorção das verduras e das frutas. Por isso é que devem ser bem, mas bem mastigadas. Devem ser bem mastigadas e sempre bem limpas, porque não passa nenhuma temperatura quente para queimar ou matar alguns germes que podem estar contidos na fruta. Devem ser bem lavadas, bem mastigadas e depois engolidas. Então, os reguladores, que são as frutas e verduras e hortaliças, a principal área de digestão é onde? No intestino delgado. As proteínas, o principal é no estômago e os carboidratos é na boca. Segundo essa ordem, quais seriam os primeiros a serem ingeridos? Os que começam a digestão na boca, ou os que começam a digestão no estômago, ou os que começam a digestão no intestino. Ali vem o porquê que não devemos misturar cru e cozidos na mesma, ao mesmo tempo. Vem o porquê. Veja, por exemplo, se você está a comer arroz e salada, tiras um garfo de alface, metes na boca, tiras um garfo de arroz, metes na boca, tiras um garfo de feijão, metes na boca. Aquilo tudo tem que ir para onde? No estômago. Agora, você vai complicar o estômago, porque o estômago sabe que quando está vindo coisa crua, eu não posso privar por muito tempo, porque a presença do ácido clorídrico vai destruir as enzimas, vai matar as vitaminas e o organismo não vai aproveitar nada. Então, eu tenho que abrir, o corpo abre o piloro, que é a porta que fecha ou que separa o estômago do intestino. Então, quando está vindo uma fruta ou uma verdura crua, salada, por exemplo, de repolho, o estômago abre, passa no estômago, vai diretamente aonde? No intestino, para que o ácido clorídrico não queime as vitaminas que estão contidas nesses alimentos. Então, vai diretamente aonde? No intestino. E quando você termina de comer a salada, automaticamente o piloro fecha, para que o ácido clorídrico que vai ser produzido no estômago não entre até onde? Até no intestino. Vão perceber? Não entre até no intestino. Então, quando você comer o arroz e a salada e o feijão juntos, o estômago ele vai ver que tem que abrir para a salada ir, mas só que vai ver que está vindo coisa que não dá para passar também diretamente daqui para o intestino. Então ele vai priorizar as coisas que precisam de digestão. Vai produzir ácido clorídrico, vai produzir a pepsina. E esses aqui vão atuar não somente no carboidrato e na proteína, mas vão atuar também no quê? No regulador. Só que o regulador, por causa do ácido clorídrico, ele vai ser completamente destruído.
você não vai aproveitar nada de vitamina, porque todas elas vão ser destruídas com ácido clorídrico. Elas vão ser destruídas com ácido clorídrico. Então, se você comer primeiro a salada, é muito bom. Depois coma o arroz e o feijão. Não misture coisa crua com coisa cozida. E ocasiona a fermentação, isso aqui. Gera fermentação. E uma das coisas que mais danifica o sangue é fermentação. Fermentação danifica o sangue por completo. Então devemos sempre seguir essa ordem. Priorizar sempre o intestino. Coma uma coisa crua, vai no intestino e depois come a tua comida cozida. É mais bom, é mais fixe, é mais saudável e nutritivo. Por isso que há muita gente que come salada, come fruta, mas não aproveita nada da fruta. Não aproveita nada, porque o corpo não consegue se valer de nada que vem das frutas, porque passa por um processo no ácido clorídrico, como se fosse assim, eles no ácido clorídrico tipo cozem, fica cozido. E as vitaminas, as mais importantes, elas são destruídas. Elas são destruídas. Então, eis o porquê que não se tem ingerido, que primeiro tem que se comer a coisa crua e depois a cozida. E também outro motivo de comer coisa crua é por causa de leucocitose digestiva. O nosso corpo não foi programado em primeira instância para comer coisa cozida. Então, o organismo não reconhece comida pronta já assim, diretamente como um alimento. Primeiro, ele vê como se fosse um inimigo. Se prepara para atacar. Quando você coloca, por exemplo, uma cenoura cozida na boca, o cérebro consegue identificar que isso é cenoura, isso não é. Então ele vai identificar, tem alguma coisa que parece cenoura, mas está a faltar isso, isso, isso e aquilo. Então ele diz, preparem ataque, porque às vezes pode ser um inimigo que estava disfarçado, se preparem para atacar. E o corpo se mobiliza, cria um exército preparado, que tão logo o inimigo chegue, eles atuem sobre o inimigo, eles encontrem preparado para o combate. E quando isso, depois de você engolir, o alimento chega e o corpo dá conta que então é cenoura, não é um inimigo. Mas só que o corpo já se mobilizou, é como se fosse assim. Imaginem que o país se preparou para uma guerra. Na guerra se gasta muito dinheiro, se gasta muitos recursos. E depois vejam que afinal não há guerra. O dinheiro já gastaram, já compraram armas, já fizeram isso e aquilo, já fizeram dívida, já fizeram aquilo. Os prejuízos fazem o quê? Ficam. Os prejuízos ficam. Porque era um alarme que falso. Os prejuízos ficam. Assim também acontece com o corpo. Isso gera prejuízos porque aumenta o número de leucócitos. Isso chama-se leucocitose digestiva. Mas quando você come primeiro uma coisa crua e depois come cozida, esse processo não acontece. Esse processo não acontece. Então é muito bom sempre a gente comer uma coisa crua antes de comer uma coisa cozida. É muito, mas muito bom. Então vamos avançar. Vamos falar de alguns erros alimentares. Por exemplo, nós já vimos que para ter bom sangue é necessário que, para ter saúde é necessário que tenhamos bom sangue. E vimos também que o sangue é formado pelos nossos, por causa daquilo que a gente come. Os nossos alimentos, né? Os nossos alimentos é que são responsáveis pela formação do nosso sangue. Se os alimentos forem maus, automaticamente o sangue também é que ruim, completamente ruim. Veja, então vamos falar um pouquinho de alguns alimentos. A Serva do Senhor diz assim, Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 300, ela diz assim, para o pão não é melhor a farinha branca, super fina. O seu uso nem é saudável nem econômico.
a farinha branca fina carece de elementos nutritivos que se encontram no pão feito do trigo integral. Nós lemos aqui uma nota que diz que tudo que nós colocamos no organismo, que o organismo não pode usar e converter em bom sangue, embaraça a maquinaria, não é isso? E se embaraça a maquinaria porque é causador constante de muitas doenças. E nós somos o povo de Deus, temos que ser um povo saudável. E no livro A Ciência do Bom Viver, a irmã White diz que saúde não é obra do acaso, é resultado da obediência às leis de Deus. Então, nós vamos ver aqui algumas leis que nós precisamos obedecer se quisermos ter saúde. Você vai nos falar que para o pão não é melhor a farinha branca. O que é que nós devemos fazer como filhos de Deus? Obedecer, comer pão que não é feito de farinha branca. Por quê? Seu uso nem é saudável. Primeiramente, devemos descartar porque não é saudável. Deve ser descartado. Segundo, nem é econômico. Prejudica. Além de te prejudicar fisicamente, vai te prejudicar economicamente. Só por esses dois itens nós poderíamos fazer o quê? Deixar a farinha de lado. Mas ainda tem mais. Ela carece de elementos nutritivos que se encontram no pão feito de trigo integral. E nós vimos que a finalidade dos alimentos é suprir as necessidades nutricionais. Então, o pão de farinha branca não supre as necessidades nutricionais, porque carece de elementos nutritivos. Tem deficiências nutricionais. Ele não supre. Que se encontram no pão feito de trigo integral. E outra causa, é causa frequente de prisão de ventre. E a prisão de ventre é a melhor amiga da febre tifoide. Há pessoas que estão a viver com quilogramas e quilogramas de fezes no intestino por causa de prisão de ventre. E os principais ocasionadores de prisão de ventre são os alimentos refinados, principalmente cereais refinados. Estão a danificar completamente o mundo. E a farinha branca é um cereal refinado. E a serva do Senhor diz que é causa frequente de prisão de ventre. Por quê? Não tem fibra. Elas colam nas paredes do intestino. Colam e vão se acumulando. Há pessoas que às vezes se encontram contigo, está doente, você lhe pergunta, vais quantas vezes na casa de banho? Pode te falar uma vez em uma semana. Comes quantas vezes por dia? 3. Cada vez que você comes, o teu organismo produz lixo. Se você comes 3 vezes por dia, o máximo é ir 3 vezes por dia na casa de banho. 2 vezes está normal. Mas uma pessoa que come 3 vezes por dia, vai 1 vez por semana na casa de banho. Vocês imaginaram se você está vivendo num sítio onde toda a gente defeca e limpam lá 1 vez por semana? Aquele lugar está completamente podre. A presença de fezes no intestino vai atrair muitas bactérias nocivas e todo tipo de enfermidade ali se desenvolve. Vai se desenvolver. Vai acidificar o organismo. Acidificando o organismo, as células vão sofrer. A prisão de ventre vai atrair a presença de salmonelas. Febre tifoide estará ali constantemente e a pessoa será uma pessoa completamente doente. Nós, quando estávamos no hospital, vimos muitas crianças no tempo de estágio, vimos muitas crianças com barrigas despendidas. Tudo aquilo era prisão de ventre, febre tifoide avançada. E depois fizeram-lhe cirurgias. Removeu uma parte do intestino que está podre por causa das fezes, ficou podre. Tem que passar por cirurgias. Outros lhes colocam sondas. Param de defecar por intermédio do ânus e começam a defecar em um saco. Tudo isso por causa de transgressão, por falta de obediência. E a serva do Senhor nos diz, causa frequente de prisão de ventre. Quem gosta de ter prisão de ventre? Ninguém.
Mas quem quer abandonar a farinha branca? Também quase que ninguém. Causa outras condições insalubres para o organismo. Então é uma coisa que nós devemos dispensar, só por essas palavras que a serva do Senhor disse. Não é um médico, é a serva do Senhor. E nós temos a certeza que isso é inspiração divina. É a própria palavra de quem? De Deus. Ainda ela diz também, o emprego do bicarbonato ou fermento em pó no pão é nocivo e desnecessário. Só essas duas palavras serão suficientes para nos fazer parar de usar fermento. Primeiramente, por ser nocivo. Segundo, por ser desnecessário. É uma coisa que, tendo como não faz diferença nenhuma. Por isso que eu gosto sempre lembrar aquela nota que a irmã te diz, não permitais que passe nada no vosso lábio. Eu pergunto, o que é nada? É só carne e peixe? Ou nada é nada? Se ela diz que o uso do fermento é nocivo e desnecessário, só por ser nocivo, já significa que, ao fazer passar em nossos lábios, ele vai se tornar inimigo de nossa saúde e de nossa vida. E como cristãos, deveríamos obedecer à voz de nosso Pai. O fermento ou bicarbonato produz inflamação do estômago. Vê? Produz inflamação do estômago, que nós chamamos de gastrite, envenenando muitas vezes todo o organismo. Envenena muitas das vezes todo o organismo. Todo o organismo. Então, são coisas que nós poderíamos muito bem obedecer à voz do Senhor e cumprir com o que Ele está nos dizer. Ainda demais, a serva do Senhor. Isso tudo que eu estou alertando no Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 272. Quando quente ou fresco, quando quente ou fresco, qualquer espécie de pão levedado é pão que tem fermento, é de difícil digestão. E as coisas que são de difícil digestão ocasionam constante fermentação. E as fermentações vão causar dispepsia. As fermentações vão causar a produção de mau sangue. É como se você pegar uma xangua que está boa e uma xangua que está azeda, e você misturares, a xangua que está boa, misturares com a azeda, vai ficar o quê? Azeda. Comida fermentada é uma comida azeda, que quando entra na corrente sanguínea, azeda todo o quê? Todo o sangue. O resultado será que? Doenças. Quando quente ou fresco, qualquer espécie de pão levedado é de difícil digestão. Nunca deveria aparecer à mesa. É a serva do Senhor que está falando. Nunca deveria aparecer à mesa esse tipo de pão. Ela continua dizendo, deve-se escolher o alimento que melhor proveja os elementos necessitados para a edificação do organismo. Ela diz, nessa escolha, o apetite nunca é um guia seguro. Não escolha porque gostas. Raciocínio da causa para o efeito. O que isso vai fazer no meu organismo? O que isso vai fazer no meu organismo? E as pessoas podem perguntar, então o que vamos comer? Tem aí cereais, frutas, nozes, verduras, constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Aqui a resposta. É o que nós vamos comer. O regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são providos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Quais são alimentações complexas? Estamos a falar de batatas fritas, estamos a falar de carne, estamos a falar de peixe, estamos a falar de muitos outros produtos refinados.
eles não conseguem conceder a força e a nutrição que os alimentos escolhidos por Deus para nós podem conceder. Em outro sítio, a irmã te diz assim: nos cereais, nas verduras, nos tubérculos e nas nozes e nas frutas, encontramos todos os elementos necessários para a formação de um bom sangue. E nós podemos nos perguntar: e a B12 que não se encontra nos vegetais? Mas a serva do Senhor disse que nesses aí encontramos todos os elementos necessários para a formação de bom sangue. Vamos aceitar os cientistas, vamos aceitar apenas aspirada aqui a voz de Deus. A voz de Deus tem todos os elementos necessários para formar bom sangue, não precisas ter medo. Está escrito, Deus revelou, sabe o porquê que revelou. Nós, como filhos, a única coisa que devemos fazer é simplesmente aceitar. É a única coisa que nós devemos fazer. Outro erro, tem muitas variedades de alimento numa só refeição. Por exemplo, a serva do Senhor, ela diz que a variedade deve ser de pelo menos 3 a 4 espécies diferentes de alimento. Se eu vou comer arroz, feijão e um abacate e uma salada, tá bom, não posso acrescentar mais nada ali. Não posso acrescentar mais nada. Primeiro comi a salada, depois vou comer o arroz, o feijão e o abacate. Não posso acrescentar mais nada, não posso meter mais uma verdura. Não, é muito. Eu tenho dado sempre um exemplo. Se nos darem aqui, cada pessoa lhe darem 1 quilo de feijão para escolher, você vai te dar 1 quilo de feijão que tem mais de 20 espécies de feijão diferentes. Tem preto, tem vermelho, tem branco, tem cinzento, tem castanho, tem amarelo, tem muitos para você separar cada cor no seu sítio. E eu vou me dar um que só tem 2 cores, só tem preto e branco. Eu e você, quem é que vai acabar mais rápido? Claro que é aquele que só lhe deram 2. Quem é que terá mais trabalho? Aquele que lhe deram muitos. É o mesmo que acontece com o nosso corpo. Quando você mete muitos tipos de comida, ele tem muito trabalho, porque vai ter que começar, primeiro vou começar esse, ou primeiro vou esse. Enquanto está fazendo esse aqui está fermentar, enquanto está... É muito trabalho mesmo. Quando 2 ou 3, está muito bom. Pode chegar até 4. Pode chegar até 4. Mas fora disso, não devemos avançar. Não devemos avançar. A variedade deve ser feita. Não podemos ter em um mesmo prato muita coisa. E isso se verifica muito nas festas. Se queres ver um reformador de saúde, se é mesmo reformador de saúde, ele vê onde tem muita comida. Fica atrapalhado, comida aí, quer provar de tudo um pouco. Não é assim que se come. Não é assim que se come. Isso estragou a sociedade. Não é assim que se come. Outro erro é comer e beber ao mesmo tempo. No processo de digestão dos carboidratos, nós vimos que eles demoram muito na boca para serem misto com saliva. Imaginem que eu pego um pão, coloco na boca, pego um copo de chá, coloco na boca e o chá, ele em si já vai amolecer o quê? O pão. Não vai haver necessidade das enzimas atuarem sobre o pão, porque já foi quebrado. Mas porque foi quebrado sem enzimas, essa quebra não vai ser transformado não vai ser transformada em glicose, porque não houve atuação de enzimas. Que amoleceu o pão é a água. A água não tem enzimas para quebrar o alimento, só lhe amoleceu. Então, o alimento ficou amolecido e a presença de água, quando a saliva vir, vai diluir a saliva e as enzimas se perdem. Não tem como atuar sobre o alimento. Então, assim, você já danificaste a tua digestão. Já danificaste. O pâncreas só vai fazer um pouquinho. O que mais devia fazer é a saliva. A amilase pancreática só vai fazer um pouquinho. Então, é um erro. Eu meter pão na boca, depois meter lá chá. É erro terrível. Não se comete esse erro. E impede mastigação. O que devia amolecer os alimentos seria a mastigação e a saliva. Se você já meter lá água, você não precisa mastigar. Porque o alimento em si já vai se desfazer por causa da quê? Da água. E depois outro erro é comer e depois beber água, conforme
durante muito tempo, enquanto assistíamos novela e filme, nós víamos, né, uma mesa bem grande, onde tem água, tem sumo, tem vinho, um garfo de comida, um gole de água, não sei, assim sucessivamente. O ácido clorídrico, esse nome de ácido é porque ele é mesmo ácido, tem um pH de 2, é muito, muito ácido. Uma coisa ácida, se você despejar lá a água, dilui, a acidez diminui cada vez que você mete lá que água, vai diminuindo, até não ficar mais ácido. Então, vamos supor que você comeste uma comida que requer um ácido clorídrico forte, e depois você vai colocar 2 ou 3 copos, ou mesmo um copo de água. A água também é absorvida no estômago. O estômago também absorve água, se bem que a maior parte acontece no intestino grosso, mas no estômago também acontece essa absorção. Então, o estômago, quando tem água e comida, ele primeiro vai enxugar toda a água que tiver no estômago, só para depois fazer o processo de digestão. Só que isso é uma força desnecessária que está a ser gasta, que depois o corpo vai cobrar. Mas também, enquanto ele está a enxugar a água, está a remover a água, o alimento aí está a começar a apodrecer. O alimento, quando entra no estômago, tem que começar o processo de digestão, não pode esperar. Vai começar a fermentar, enquanto ele está a remover a água, que está onde? Que está com o alimento. Então, isso danifica. E dentro a pepsina, que é uma enzima responsável também na quebra das proteínas, ela também não vai conseguir fazer a sua atuação, porque para além de ácido clorídrico e alimento que ele está habituado a ver, vai ver também água, isso vai lhe atrapalhar. Por isso é que o corpo primeiro vai eliminar toda a água, depois de ver que agora o ambiente está seco, está bom, vai começar a digestão. E mesmo que o alimento já estiver podre, o corpo vai fazer digestão, vai digerir, depois vai mandar para o intestino delgado vai fazer absorção, vai mandar para a corrente sanguínea. Alimento podre vai ocasionar sangue quê? Sangue podre. É sempre assim. Vai ocasionar sangue podre. Então não se pode fazer isso. Tomar coisas muito quentes. O nosso organismo tem uma temperatura normal do corpo. Quando você come uma comida que está mais quente que a temperatura normal do corpo, você vai dar trabalho. O corpo vai ter que esfriar aquele alimento até chegar na temperatura normal do corpo, só depois é que vai fazer digestão. Muitas das vezes, o alimento é digerido também já fermentado por causa do tempo. E isso está a gastar. O nosso corpo não dá para gastar força à toa. Essas energias ele sempre vai precisar. Não dá para gastar força à toa. Então, se for muito fria, o mesmo também vai acontecer. Primeiro vai ter que aquecer até chegar na temperatura normal do corpo. Só depois é que vai fazer o quê? É que vai fazer a digestão. Então, isso aqui. Outra coisa que nós também vamos falar, que por sinal será a última, é a regularidade. A serva do Senhor nos diz, no Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 313, ela diz assim: é de vital importância a regularidade no comer. Deve haver tempo determinado para cada refeição. Tempo determinado, isso custa. Nós devemos trabalhar para que o nosso organismo se habitue às horas de alimentação. O organismo tem que saber que a hora de comer é 7, 13, 18. Tem que ser um hábito para que haja boa provisão de sucos e boa preparação do próprio organismo para a digestão. Agora, quando você só lhe apanha sempre de surpresa, ele sempre vai se preparar de surpresa. Sempre vai se preparar de surpresa. Então, diz assim: nesta ocasião, coma cada um que o organismo requer e depois não tome nada mais até a próxima refeição. Comeste o que o organismo requer, tá bom. Agora vai ficar 5 horas sem comer. Até a próxima refeição não tome nada mais. Porque não tem... muitas pessoas comem quando o organismo não tem necessidade de alimento. Em intervalos irregulares e entre as refeições. Em intervalos irregulares é como? É quando hoje comi às 7, amanhã, no período da manhã, vou comer às 9, depois de amanhã vou comer às 6, depois de amanhã mais, vou comer às 10, depois de amanhã mais, vou voltar às 7. Isso em períodos irregulares. A irmã te diz nunca a alimentação, as refeições deviam ser feitas irregulares. Então nós precisamos começar a nos preparar para começar a ter regularidades alimentares.
Em intervalos irregulares e entre as refeições, porque não têm suficiente força de vontade para resistir à inclinação. Depois ela diz assim: outro hábito prejudicial, além da irregularidade, ela tem notas que diz mesmo que pelo menos de 5 a 6 horas devem intervalar de uma refeição a outra. Fisiologicamente, o que acontece quando você come entre as refeições? Comi essa hora um prato de funs com feijão, uma verdura. Comi, estou saciado. O meu organismo está fazendo a digestão. E pego uma banana, atiro. Pego um bolinho, atiro. O organismo sempre dá prioridade no que está ali agora. Está fazendo digestão de alguma coisa, você meteste outra, vai pegar o que estava a fazer, fica de lado. Agora, digere o que está ali. Enquanto está a digerir o que está ali, o que já estava no processo de digestão faz o quê? Fermenta. Mas quando terminar e o pyloro se abrir, ele não vai dizer que você que está sujo, fermentaste, não entra na corrente, não entra no intestino para ser absorvido para a corrente sanguínea. Ele vai pegar tudo que está na bolsa do estômago, vai mandar para o intestino. A comida boa com a comida má vai se misturar e tudo vai ser mau, vai estar podre, tudo vai estar fermentado. E isso é resultado de muitas enfermidades. Há muita gente que está doente, isso mesmo por causa de hábitos alimentares. Principalmente doenças que chamam as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, câncer. Essas todas doenças, a maioria das pessoas que têm é por causa de comida. Nós até chamamos doenças do estilo de vida. Essas são mesmo doenças do estilo de vida, não é outra coisa. É o teu estilo de vida que te trouxe isso. Ela diz, não, herdei do meu pai. Sim, é o estilo de vida do pai que estava mal. Mas você, como nasceste como filho, viveste do mesmo jeito que o pai viveu, também a doença se manifestou na tua vida. São doenças do estilo de vida. Então é sempre bom termos regularidade. Não comer nada, nem sequer uma ginguba entre as refeições. Outro hábito prejudicial é o de tomar alimento exatamente antes de dormir. A alimentação noturna. Ela diz que é um hábito prejudicial. Diz que pode-se haver tomado as refeições regulares, mas por sentir-se uma sensação de fraqueza, ingere-se mais alimento. Mediante a condescendência a essa prática errônea, se torna um hábito e tantas vezes tão firmemente fixado que se julga impossível dormir sem comer. Há pessoas que dizem que eu não consigo dormir sem comer, vou contar as paredes. Em resultado de tomar alimentos à tarde, muito tarde, o processo digestivo é continuado através do período de repouso. O organismo deve ter já descansado antes que você vá dormir. Então, se você está habituado a jantar, jante pelo menos 3 horas antes de ires dormir. Para que, até que chegar a tua hora de dormir, o estômago terminou com seu quê? Trabalho. Vai descansar, assim como você também vai descansar. Ela diz, mas embora o estômago trabalhe constantemente, sua função não é bem feita, porque o organismo está se preparando para dormir. Então, você está a lhe dar trabalho. Ele não vai trabalhar bem, porque chegou a hora de dormir. A sua função não é bem feita. O sono é mais vezes perturbado por sonhos desagradáveis e pela manhã a pessoa acorda sem se haver descansado e com pouco apetite para a refeição matinal. Então, muitas das vezes nós não temos sonos por causa de comer à noite. Às vezes sonhamos mal. Sonhamos que uma tia veio, começou a bruxar e tudo mais. É comida. É comida. Quando nós comemos à noite, o corpo é obrigado a liberar muitos hormônios que não devia liberar, porque aquilo atrapalha o funcionamento do corpo. À noite, o corpo está preparado para descanso e trabalhar para a liberação de hormônios que vão ajudar a ter bom sono. Mas quando você come, o corpo tem que se dividir. Tem que trabalhar para preparar os hormônios do sono e para ajudar no processo de digestão do estômago, que está em trabalhos. Então não é bom tomar alimentos às noites. Não é mesmo bom. A pessoa não dorme adequadamente quando o estômago está trabalhando. Sonhos constantes, as pessoas falam de sonhos molhados, muitas das vezes é por causa de comer à noite. O organismo libera hormônios quando não devia, porque tudo está atrapalhado. Tudo foi mexido. Então não é bom. Não é bom.
E a serva do Senhor diz assim: quando nos deitarmos para repousar, o estômago já devia ter concluído sua obra, a fim de que, como os demais órgãos do corpo, fruir repouso. Para as pessoas de hábitos sedentários, as cheias da tarde e da noite são particularmente nocivas. Para essas, as desordens criadas são geralmente o começo de doenças que findam na morte. Então, às vezes mesmo morreste mesmo só por causa de comer à noite. Isso é muito terrível mesmo. Então, é isso aqui. Nós estamos a dizer sobre a alimentação. Elas são causa de muitas doenças e também são, quando serem adequadas e saudáveis, são responsáveis por curar o nosso próprio organismo. Se nós somos o que comemos e o nosso corpo foi projetado para se curar, quando nós lhes damos as coisas necessárias para se curar. Então, nós vamos terminar, mas eu quero ler novamente aquela nota que nós já lemos do Ciência do Bom Viver, na Conselho sobre o Regime Alimentar, página 103, que diz: tudo que é introduzido no estômago, além daquilo que o organismo pode usar e converter em bom sangue, embaraça a maquinaria, pois não pode ser transformado em carne ou sangue. Sua presença sobrecarrega o fígado e produz no organismo uma condição mórbida. Espero que a partir de hoje, sempre que te sentares a uma mesa, raciocines da causa para o efeito, se aquilo que vais introduzir no teu organismo poderá ser usado, convertido em bom sangue, ou se vai embaraçar a maquinaria e dar sobrecarga ao fígado e produzir um sangue sujo. E o resultado será doença. Saúde não é obra do acaso, mas é resultado da obediência das leis de Deus, que são as leis de saúde, as leis moral, que todas elas compõem as leis que governam o nosso ser. Então, obedeça e tenha saúde. Que o Senhor te venha abençoar grandemente e vamos orar. Nosso Pai, nós te agradecemos imensamente pela maneira como nos instruíste e nos falaste a respeito de alimentação. Queremos te pedir que na escolha da alimentação não possamos consultar o nosso apetite, mas que possamos raciocinar da causa para o efeito. Dá-nos forças para que possamos obedecer à tua voz, de modo que não coloques sobre nós as enfermidades que colocaste aos egípcios. Perdoa os nossos muitos pecados, salve-nos para o teu reino. Em nome de Jesus, lhe agradecemos com fé, Senhor. Amém.